Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha a Pro aqui de novo! E agora com uma nova videoaula da disciplina de língua portuguesa. O que vamos começar a abordar hoje vai fazer parte já do nosso segundo bimestre. Finalmente, né, pessoal? Enfim, continuamos estudando e nos aperfeiçoando a cada dia. Ai, Pro, mas a gente está estudando em casa. Não tem problema. O importante é a gente não parar. Então, vamos começar a nossa aula? Hoje, nós vamos falar na nossa primeira página ali da língua portuguesa, né, da nossa apostila Ser. Nós vamos ter um conteúdo chamado comunicação. Nossa, Pro, comunicação? Vamos lá. Pessoal, o tema abordado, comunicação, é um tema hoje, né, que é muito discutido aí por todos os lugares. Hoje, né, como a Pro está falando com vocês, é um meio de comunicação. Nossa, Pro, mas que meio de comunicação é esse se nós nem juntos estamos? Nós não estamos presencialmente, mas sim virtualmente. E através de um celular, através de uma câmera e através da internet, eu consigo chegar até você, passando uma informação. E aí você recebe essa informação, foi a forma que eu tive como me comunicar com vocês, e vocês ficam sabendo do quê? Da disciplina. Então, gente, esse é um dos exemplos sobre comunicação. Nossa, Pro, mas existe só esse meio de comunicação? Claro que não. Tenha certeza que você conhece e que você já utilizou de alguns meios. Vamos ver quais são? Olha só, nós temos meios de comunicação através de carta. Gente, uma das formas mais antigas de se comunicar é por carta, né? É que hoje nós temos a internet, que nós temos acesso a muitas outras coisas. Porém, antigamente, quando nada disso existia, um exemplo, quando a Pro tinha a idade de vocês, para eu me comunicar com alguém de algum lugar um pouco mais distante, sem ser próximo à minha casa, eu teria que escrever uma carta para essa pessoa. Mas você sabe que até hoje isso ainda é muito utilizado. Ai, Pro, não acredito que isso ainda é muito utilizado. Lógico que é. Tem pessoas que não são adeptas à internet. Tem pessoas que nem toda a região onde ela mora, ela tem condições de pagar um acesso à internet, um acesso a telefone, né? E talvez também não chegue dependendo da região onde a pessoa reside. Porém, a carta nada vai impedir dela recebê-la, não é mesmo? Então, essa forma aqui é uma das formas mais antigas e práticas de se comunicar. Porém, né, a resposta da carta que você enviou, por exemplo, ela não vem de imediato, né, gente? Porque às vezes essa carta, para chegar nas mãos da pessoa da qual você escreveu, ela pode demorar de 5 até 10 dias, né? Que demora, né? A gente não tem paciência para isso não é mesmo? E aí, depois da carta vem, logicamente, o e-mail. E-mail é uma forma também de comunicação, tá? Você quer falar algo para alguém, você quer passar alguma informação, ou até mesmo você quer enviar um conteúdo, quer enviar algum documento em anexo, tem a forma do quê? De você encaminhar isso hoje com e-mail. Para o que é um e-mail? Você vai lá, se cadastra em algum servidor, né? Vou dar um exemplo. Tem vários servidores. Gmail, UOL, Hotmail, o meu é Hotmail. Aí você vai lá criar a sua conta. Nisso que você criou a sua conta, o que vai acontecer? Você vai passar o endereço da sua conta para outras pessoas e outras pessoas terão acesso e você vai poder se comunicar com elas através do e-mail. Então, isso é muito importante, porque é um documento que você tem, né, recebido e você pode guardá-lo até mesmo caso você precise futuramente. Então, tá aí uma das novas formas de identificação, né? E-mail. Pro, e bilhetes? Ah, tem o bilhetinho, né?
Vocês na sala de aula às vezes fazem isso, né? Quando a Pro pega e dá bronca em vocês. Pessoal, presta atenção na aula aqui. Às vezes eu vejo o bilhetinho voando de um lado para o outro. Isso é o quê? Vocês sabem que na hora que a Pro está explicando, não pode desviar da atenção. Porém, às vezes a Pro já pegou algumas cenas de alguns encaminhando o bilhetinho para os outros. Então, gente, isso nada mais é uma forma de você o quê? Se comunicar. Mas deixa eu falar, na hora da aula não é hora de passar bilhete, tá, gente? É hora de prestar atenção no conteúdo. Então, vamos continuar. E hoje, o famoso, né? Bam, 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 o que está aí em todos os celulares, tablets e até via web, o WhatsApp. Então, ele nada mais é também do que uma forma de comunicação, né? Nós utilizamos através do áudio, através das mensagens, através dos vídeos. Então, o WhatsApp, ele também é uma forma rápida, simples e fácil, e hoje em dia todo mundo praticamente tem acesso. Messenger funciona também como se fosse o WhatsApp, né? Ele também possui algumas características, você pode fazer gravação de voz, você pode enviar imagem, anexos, né? Você pode também abrir a câmera para poder gravar uma mensagem para a pessoa. Então, ele também facilita o nosso dia a dia. E Direct, Pro? Direct faz parte de onde, gente? Do Instagram. Então, ele também é um meio de comunicação social. Aliás, hoje todos os meios de comunicações que nós temos aí na internet é um meio de você se comunicar com alguém. Às vezes, um de forma mais simples e outras não. E eu coloquei etc. justamente por causa disso. Tem FaceTime, tem Twitter, tem outros aplicativos, o Plural, por exemplo, que nós estamos utilizando para nossas videoaulas. Ele nada mais é um meio de nós nos comunicarmos através do quê? Da educação digital, através da internet. Nós podemos conversar e ter acesso às informações sobre nossos conteúdos, não é verdade? E aí, gente, entrando dentro dessa parte de comunicação, que a Pro já explicou para vocês para que serve, temos aqui na nossa apostila SER duas comparações, né? Duas formas diferentes de comunicação. E quais são elas, Pro? Uma que a gente já ouviu falar, que é o quê? Contos. Ai, Pro, mas o que o conto tem a ver com isso, com comunicação? Bom, gente, o conto, como a Pro já falou nos conteúdos anteriores, e como eu cansei de dizer, vocês estão cabeludos de saber, o conto, ele nada mais é do que uma história literária, tá? E é uma história que ela tem um perfil do quê? Um perfil de ficção, conta uma história, uma fantasia, né? E sempre tem alguém o quê? Narrando essa história, esse fato ocorrido, né? Mas o que eu quero chamar a atenção hoje nesse vídeo não é em relação ao comparativo dele com o poema, não. É a forma da qual esses personagens se expressam, né? Então eu quero chamar a atenção a forma deles de se expressarem, né? Que vocês vão ver muito isso aí nas atividades referente interagindo com o conto. E aí, o que ele vai chamar a minha atenção? Sobre o quê? Os personagens utilizando o quê? A pontuação. Então, gente, através da pontuação, eu consigo identificar, eu consigo imaginar. Vamos lá, né? A palavra mais fácil para vocês entenderem. Imaginar como esse personagem está se expressando, né? Então, por exemplo, vocês também já sabem disso, mas a Pro vai reforçar. Travessão. Toda vez que eu ver esse tracinho aqui, ó, no início de uma frase, o que ele quer dizer? Que é algum personagem que vai falar. Ele indica o quê? Uma fala. Opa, aqui é a fala de um personagem. Quem está escrevendo essa parte é um personagem. Então, você sabe que alguém ali, em algum momento naquela história, começou a falar. E aí, através do travessão, o que eu vou utilizar? As outras pontuações. Para quê? Para finalização,
Como, por exemplo, eu fiz uma pergunta, né? Eu vou fazer uma pergunta. Ah, você foi para a escola hoje? Né? Então, assim, eu usei o travessão porque eu iniciei a fala, porém, eu fiz uma pergunta e utilizei o ponto de interrogação. E aí, numa outra frase que eu vou falar para você, eu vou utilizar o quê? O meu ponto de exclamação. Para o que é exclamação? Quando eu quero chamar atenção, quando eu estou espantada, quando eu estou com medo, ou quando eu estou muito contente, ou seja, expressando algum sentimento, eu vou utilizar o meu ponto de exclamação na frase. Porque se eu escrever assim, por exemplo, fiquei muito feliz, obrigada. O que quer dizer? Que eu fiquei feliz, mas eu não expressei emoção nessa frase. E aí, quando eu vou imaginar que aquele meu personagem lá do conto, ele ficou emocionado, empolgado, sentiu medo. Quando eu reparar nas pontuações, um exemplo. Fiquei muito feliz. Olha só a diferença. Isso quer dizer o quê? Que no final da minha frase existe o ponto de exclamação, que eu falei super empolgada que eu fiquei feliz. E aí, aqui, aquela finalização, que a Pro já até falou para vocês, básica, né? Do quê? De finalizar algo e afirmar, né? Então, na verdade, quando na minha frase ela tem, né, o ponto final, que é o famoso pontinho, o que acontece? Acabei minha frase ali, vou iniciar outra, porém eu estou afirmando algo que aconteceu. Um exemplo disso, vou falar uma frase. Hoje choveu muito aqui. Ponto. O que eu quis dizer? Eu afirmei que choveu muito no lugar onde eu moro, no lugar onde estou, tá? Então, eu espero que vocês tenham percebido as diferenças quando você, né, as diferenças entre as pontuações e prestar mais atenção na hora de você ler algo, ler um conto, ler um poema, ler uma história, ler uma reportagem, enfim. Então, nada mais eles ajudam a passar para o leitor o que a pessoa realmente ela está sentindo, o que aquele personagem está sentindo, certo? E aí, gente, para a gente finalizar, a nossa apostila também, ela vai falar sobre o quê? Reportagem. Nossa, Pro, mas de conto já foi para reportagem? Bom, na verdade, ele quis fazer um comparativo, tá? E aí tem aqui que a Pro colocou, reportagem versus contos. Então, vamos lá, a gente já sabe o que é conto, não é mesmo? É uma história fantasiosa ou de ficção científica. Mas e a reportagem? O que ela representa para mim? A reportagem, gente, ela serve para informar ou falar sobre algum fato ocorrido, algum fato real, né, existente, acontecendo no momento, ou até mesmo uma reportagem, um documentário sobre alguém, sobre algum lugar, uma matéria, digamos assim, né? E aí, qual que é essa finalidade que eu não tô entendendo pro reportagem vezes conto? Que você, através da escrita, né, da forma que essa história é passada, que você consiga o quê? Diferenciar o conto de uma reportagem. Nós chamamos de gêneros textuais. Então, são gêneros diferentes, onde a gente especifica, tá? Uma história fantasiosa, uma história com ficção, onde usa-se muita imaginação. É um conto. Algo onde estou passando uma informação. Olha, vai até aquele local, na Avenida Cruzeiro do Sul, número 215, que hoje vai ter castração de animais. Isso é o quê? Está tendo uma chamada, né? Uma reportagem que eu vi ali num anúncio. Puxa, vou nesse lugar. Eu recebi o quê? Uma informação,
né? Então eu espero que hoje vocês tenham entendido as diferenças entre o conto e reportagem e sobre o que? Meios de comunicação. Agora, para a gente fixar tudo isso, aprovar e encaminhar para vocês uma atividade com alguns exercícios e vocês vão completar essas atividades fazendo as páginas da apostila C. Ai, Pro, mas parece que tem muita coisa da 8 a 19. Fiquem tranquilos, tem muita leitura, tá? Leitura, onde vocês vão marcar algumas coisas no próprio texto, tá? Então, vai ser o quê? Uma lição super rápida e super objetiva. Então, vocês vão fazer das páginas 8 até a 19. Só que a Pro escreveu aqui, exceto a página 18, porque na página 18 nós vamos tratar de produção textual, que eu vou utilizar essa página para uma outra disciplina, ok? E a Pro vai enviar isso também via anexo para vocês, o que vocês devem fazer no exercício, né? A página da qual você tem que fazer e a que você não tem que fazer. Então, espero que eu tenha esclarecido aí sobre essa matéria, né? Nossa nova matéria aqui de língua portuguesa, que é comunicação. E eu acredito, como a Pro fala para vocês, está mamão com açúcar e leite condensado agora. Será que eu acrescento mais algum ingrediente? Leite ninho, pronto. Então, gente, um super beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!